você vai receber da vida. E aqui é o ponto. Porque eu olho para esse local e eu vejo que ele tem várias entradas e saídas. Ele tem uma porta ali, tem outra ali, tem 3 janelas. A questão é que às vezes nós entramos num processo mental em que você só tem uma porta. Então as coisas só entram e saem por aquela porta. E você fica fixado numa atitude, numa postura. Por exemplo, quando alguém te magoa e te ofende profundamente, você entra no padrão da mágoa e do ressentimento. Nada mais chega em você. Não importa se a pessoa que te ama fez o bolo ou a comida que você gosta, porque você não tem tempo de pensar a não ser na pessoa que te magoou. A sua tela de descanso no computador é a foto da pessoa que te magoou. O seu celular tem a fotografia dela. Você vai assistir CNN, é a imagem dela que aparece. E mesmo quando você está assistindo o programa da Oprah, você não via a Oprah, você via a pessoa. E o seu pensamento é aquilo. Então você está conectado. Você está conectado àquela experiência, você revive aquela experiência passa a ser sua vida. Porque o pensamento cria a vida que procuramos. Então, a gente vai ficando pesado. E pesado eu digo de um jeito não em palmas. Eu digo pesado num sentido espiritual. E aí não adianta você vir para o lago aqui, para lá, fazer caminhada, correr. Você quer realmente uma caminhada fitness? Caminha a segunda milha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Esse é o maior programa fitness espiritual que já foi trazido ao mundo. Foi por Jesus. Caminha a segunda milha. Que a limitação do outro não seja um obstáculo ou limitação para você. Fulano fica me exigindo isso, faz 3 vezes mais, acabou. Então, nós estamos falando aqui de ingredientes que nos alinham. E aqui eu gostaria de encerrar, caminhando para o encerramento dessa primeira parte, com uma metáfora. Você sabe como uma aeronave traça o seu percurso? Como é que ela se orienta? Então eu vou falar aqui rápido, porque é disso que nós estamos falando. Princípios que nos orientam. Entendam, eu não estou falando de questões do Livro dos Espíritos. Questões são a roupa, são a embalagem. Não é? Então, quando os Espíritos vêm nos ensinar uma coisa, eles perguntam, here or to go? Se for here, é o princípio direto. Se for to go, eles colocam numa questão, num livro, numa página. É uma embalagem para você levar. O problema é que a gente leva para casa e fica com a embalagem. E não pensa no princípio. Então o avião ele faz assim. Ele tem uma referência.
Se nós perdemos essa referência, nenhum avião mais consegue fazer nenhum trajeto. Essa referência é o norte. É o norte. Então, seja uma bússola, seja um equipamento eletrônico, whatever. Tem o norte. Então, você calcula, eu vou sair de Austin e vou para San Diego. Eu coloco o norte e vejo quantos graus da posição que eu estou, de onde eu estou, eu aponto para o norte e vejo San Diego, tá, para cá ou para lá? Para lá. Quantos graus? Traço os graus e fixo a direção. E ali o que você faz? Go ahead. Vai. Eu custei entender que espiritismo é isso. Isso é o espiritismo. Então o espiritismo chega pra gente e diz assim: ei, vem cá, vem cá. Qual é a data do seu nascimento? Ah, 20 de setembro de 71. Ok. Qual é a data da sua morte? I don't know. Ele fala: você não sabe? Eu sei. Eu vou colocar aqui, depois eu te falo. Tempo de voo. Esse é seu tempo de voo. É simples assim. Ah, mas eu não gosto dessa ideia. Nenhum dos seus ancestrais gostava. Ninguém gosta dessa ideia. E o que isso muda? Nada. Esse é seu tempo de voo. Acontece que você tem um tempo de voo e todos que estão ao seu lado têm seu tempo de voo. E nós estamos aqui voando. Hoje nós estamos juntos. Nossas rotas coincidiram. Estamos aqui hoje. Então vem o Espiritismo e te ensina a traçar uma rota. Entenda de onde você está saindo e para onde você está indo. Você saiu do mundo espiritual e vai voltar para o mundo espiritual. Por isso que o primeiro livro da série André Luiz chama Nosso Lar. É tipo assim: meus amigos, vocês não moram aí. Aí não é o lar de vocês. Nosso lar é do lado de cá. Então, é difícil pensar nesse paradigma. Hoje a pessoa pergunta: onde você mora? Atualmente eu estou em Belo Horizonte. Temporariamente internado em Belo Horizonte. E você começa a escolher também modos de navegação. Então, quando vem o Evangelho e nos diz assim: escute, escute. Não importa a ofensa que fizerem com você, não interrompa seu voo. Não importa quem e não importa a ofensa, não interrompa seu voo. Meu Deus, mas isso é muito difícil. Qual que é o nome disso? O nome disso é perdão. Faz sentido? Não interrompa seu voo. Isso se chama perdão. Porque senão a pessoa faz uma coisa com você, você pousa. Ah, fulano me magoou. Vou interromper minha viagem. E pousa. E vem
A doutrina espírita diz assim, escuta, presta atenção numa coisa. Nós vamos passar por turbulências. Coloque a máscara primeiro em você. Então eu sei que muitos já estavam aqui, nossa, meu marido podia estar aqui ouvindo essas coisas. Coloque a máscara primeiro em você. Depois ajuda o outro. As turbulências são as expiações e provas que você vai passar na sua encarnação. Tem uma história, ela é engraçada e ela é emocionante ao mesmo tempo. Em Minas Gerais, em uma cidade chamada Ituiutaba, Triângulo Mineiro, nasceu alguém que recebeu o nome de Jerônimo Mendonça. O Jerônimo era um atleta, bonitão, forte, gostava de fazer exercícios físicos, né? E vaidoso. E o Jerônimo, então, musculoso, forte, olhava para o espelho e falava assim, eita, Tarzan, você tá bonito. Na época era o filme do Tarzan, que fez um sucesso, aquele Tarzan antigo, né? Que nem tão forte era assim, mas ok. Bom, na época, né? Hoje, nos tempos de Thor, Aquaman, ele era bem fitness, né? Ô Tarzan, cheguei, ô Tarzan, você tá bonito. Ele tava ali, eu tava, e um dia uma pessoa levou ele num grupo espírita. Das antigas. Os grupos espíritas que tinham reunião mediúnica na reunião pública. Imagine. Ele sentou, estava o médico lá psicografando. Aí o médico recebeu uma mensagem, olhou aquilo. Que mensagem mais esquisita. Eu não vou ler isso não, o espírito falou, lê. Lê porque essa pessoa está aqui e precisa ouvir isso. O médico levantou e falou, tem uma mensagem aqui. Olha, gente, não é uma brincadeira, eu estou falando sério, é uma mensagem para o Tarzan. O Jerônimo levantou, é meu apelido. O médico ficou aliviado, né? O Espírito mandou te dizer o seguinte, Tarzan, segura no cipó da fé, que você vai atravessar a floresta da dor. Pouco tempo depois, ele estava tetraplégico. Era um gigante deitado. Esse era o apelido dele. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre na minha vida. Depois você pesquisa no YouTube, Jerônimo Mendonça. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre. Uma vez uma repórter, uma moça, entrevistando ele, perguntou, Jerônimo, o que é felicidade? Ele falou, para mim é virar de lado. Porque só não mexia nada. Esse homem, eles pegavam uma cama, levavam para os lugares e ele falava na cama, deitado. E as pessoas saíam com a vontade de viver, com uma fé na espiritualidade, um gigante deitado. Imagine isso. Então é alguém que escolheu um tipo de rota, mas principalmente um modo de navegar. Então eu digo para as pessoas, muitas estão acompanhando, muitas às vezes pensando assim, puxa, Haroldo, eu estava com vontade mesmo de suicidar, por favor, não faça isso. Porque não há voo sem turbulência. Não há voo sem turbulência. Você vai passar por turbulência. Algumas você vai ficar apavorado. Algumas você vai falar assim, agora foi, agora eu... Agora já foi. E vai passar.
As mais difíceis são as expiações. E as turbulências mais leves são as provas. Mas, Haroldo, o que eu faço? O que você faz? O que qualquer piloto faz? Mantenha o rumo. Mantenha o rumo. É só isso que você tem que fazer. Mantenha o rumo. Então o Espiritismo veio para nos dar isso, para nos dar essa dimensão de que nós temos um rumo, nós temos uma rota. E principalmente, Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, dizia: o sentido torna suportável uma grande quantidade de coisas. Talvez tudo. O sentido. Porque você passar por uma experiência de dor sem sentido, se você não tem um sentido, é desesperador. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele traz sentido, ele não tira dor. Ele não promete um voo de Air Force One. Não. Mas ele dá sentido. Você é um espírito imortal. As experiências que você vai viver têm um deadline. Nada que acontecer com você vai tirar de você a imortalidade. Nada vai te afastar das pessoas que você ama. Porque laços poderosos nos ligam aos seres amados. Quer eles tenham corpo, quer eles não tenham corpo. E há um propósito na vida de cada um de nós. Você pode chamar isso de programação espiritual, você pode chamar de destino, você pode chamar de azar. I'm sorry. Mas há. Você veio e há um propósito. E tudo que nós dissermos aqui, tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita, tudo que nós aprendemos olhando para o Evangelho é sobre navegação. É sobre navegar melhor. Nós vamos para o intervalo e eu fico pensando, talvez você quisesse que eu dissesse algo assim que fosse mais confortador. E talvez você esteja indo para o intervalo assim um pouco sobressaltado. Mas há uma frase de Tomás de Aquino que mexe comigo. Tomás de Aquino dizia assim: se o objetivo principal do comandante fosse manter o navio em segurança, ele jamais sairia do cais. Viver não é seguro. Eu não sei como é que você vai lidar com isso, I'm sorry. Mas a vida não cessa. Então, nós vamos levando essas palavras, vocês podem anotar perguntas, né? Tem aí os cartões. Nós temos um cafezinho ali na saída, aqui do lado de fora, e nós voltamos prontamente às 4 horas, tá? Nós vamos, se vocês não compraram um livro ainda, nós vamos estar vendendo os livros e o cafezinho. Mas volte, por favor, vamos começar às 4. Facebook é do iPad. Eu vi que você entrou. Eu fui lá fora porque eu vi você todo desesperado. E tá gravando.